Olá, pessoal. Agora a gente vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada a respeito das influências na biodiversidade, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês uma relação dessa biodiversidade, mas o quanto que ela está sendo atingida pelo crescimento da nossa população. Então a gente vai entender aqui como que ocorre o crescimento das populações de uma forma geral e depois a gente vai ver como que funciona para a gente. Então a gente tem esses dois eventos acontecendo de formas bem distintas aí, de formas bem independentes. Primeira coisa, quero mostrar aqui para vocês como que ocorre a curva do crescimento populacional. Então, como que o crescimento populacional funciona? De todas as populações de uma forma geral primeiro. Então, o que a gente percebe? Que a gente tem um efeito muito grande sobre a biodiversidade. Então, a gente viu isso na aula anterior. A gente percebeu que a nossa população é capaz de trazer danos, de trazer prejuízo para as outras populações. Então, a gente já sabe que a gente é capaz de fazer isso. Além disso, a gente tem um probleminha em que o crescimento da nossa população é completamente diferente do crescimento populacional das outras espécies. Isso é algo completamente diferente. Como assim? Esse gráfico aqui, ele representa deixa eu colocar uma ponteira aqui já. Ele representa como as espécies tendem a crescer, como que o número populacional de uma espécie tende a crescer. E como que vai ser esse evento? Dê uma olhada aqui. A gente percebe que nesse gráfico eu represento o número de indivíduos, certo, de uma espécie, em um tempo. Então, eu estou vendo o número de indivíduos a partir de um tempo. Como que ocorre o crescimento populacional? O crescimento dessa população vai ser essa linha vermelha que a gente tem aqui. Beleza. Essa linha em verde é o potencial da minha espécie. O que é isso? Se a minha espécie tiver muito recurso, não tiver nenhuma doença e não tiver nenhum predador, e o ambiente for muito bom para ela, ela consegue reproduzir e crescer infinitamente. Então quer dizer que ao longo do tempo essa espécie vai crescer, 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 crescer e não vai parar de crescer mais. Justamente porque ela tem muito alimento, ela não tem predador, não tem doença, não tem mudança climática, o ambiente é muito bom. Então, esse é o potencial biótico, potencial que uma espécie tem de crescer. Ponto. E essa curva em vermelho que a gente está vendo aqui é o crescimento real, o que realmente acontece com a espécie. Por que uma espécie não consegue, pelo menos de grupos animais, não consegue crescer infinitamente? Porque existe a resistência do meio, ou a resistência ambiental. O que é isso? O que é essa resistência ambiental? É tudo aquilo que impede uma espécie de crescer sem limites. O que impede uma espécie de crescer sem limites? Pelo menos para grupos animais. Predadores, parasitas, doenças, falta de alimento, ambiente ruim, alteração de habitat, mudança de habitat, chegada de novos competidores, presença de poluentes. Então, tudo que impede o crescimento seria a resistência ambiental. Aí o que acontece? Como a minha espécie não consegue crescer infinitamente, ela entra em um equilíbrio. Ela vai cair? Não, porque ela consegue ter recursos para ela voltar. Mas ela consegue subir muito? Não, porque a resistência é alta. Então ela começa a descer. Vai cair muito? Não, porque ela consegue ter recursos para se manter em um pontinho mínimo. Vai crescer demais? Não, porque tem resistência. E a espécie fica oscilando. E ela sempre vai ter um número populacional quase constante. Então isso acontece com as populações. Isso vai acontecer com as espécies. Isso acontece para a gente? Não. Por que isso não acontece dessa maneira para a gente? Falta de recurso, a gente produz mais alimento. Predadores, não temos. Doenças, a gente trata, pelo menos boa parte delas a gente trata, certo? Mudanças climáticas, a gente consegue suportar as mudanças alterando o nosso ambiente, tranquilo. Então, os fatores relacionados à resistência ambiental, a gente consegue contornar, a gente consegue melhorar as nossas condições, a gente consegue burlar o sistema, a gente consegue burlar as questões ecológicas. A gente está num evento pandêmico em que a gente não controla o vírus e por aí vai. Nesses casos, é a resistência do meio que está agindo. Só que a gente está encontrando uma maneira de conseguir fugir e voltar a ter o nosso potencial biótico, o nosso crescimento populacional constante. Então, o que a gente vê? As espécies estão em equilíbrio, a gente em crescimento constante. Vai chegar um momento que isso vai entrar em colapso. Vai chegar um momento que isso não vai funcionar.
Isso já está acontecendo. Por quê? Por causa disso daqui, olha. Aqui a gente tem uma representação lá de 1880 até 2012, em que mostra pra gente qual que é a relação das emissões de gases e o crescimento populacional. Dê uma olhada. A gente tem as emissões de CO2, mais o crescimento populacional diretamente ligados. Então, eu tenho bilhões e bilhões de toneladas de CO2 sendo liberadas à medida que a nossa população cresce. Se a nossa população cresce sem um equilíbrio, sem uma estabilização, vai ficar bem difícil da gente conseguir controlar. Bom, então a disciplina, a gente encerra ela aqui. E basicamente a gente percebeu ao longo desse semestre todo que a gente tem muito que aprender e que a gente tem muito que agir aí para conseguir controlar todos esses problemas ambientais. Mas se a gente já consegue desenvolver uma consciência ambiental, isso já facilita bastante para a gente, certinho? Um bom fim de curso aí para vocês e até mais.